Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco o professor Anderson Rocha. Professor, obrigado por ter aceito o convite. Estamos ansiosos pela conversa. Obrigado. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. Opa. Henrique da Mota, companheiro de jornada. E aí? Obrigado aí também. Professor, tem uma colinha relativamente grande aqui. Tem um currículo memorável. Cientista da computação, referência internacional em inteligência artificial, com mais de 15 anos de trajetória acadêmica e científica. Né? Professor titular da Universidade Estadual de Campinas, né, onde a gente se conheceu, na Unicamp, onde atua desde 2019, liderando o Recode AI, que vai ser acho que um tópico importante para a gente conversar também. Laboratório de excelência em IA e um dos maiores da América Latina. Reconhecido como IEEE Fellow, como que é? IEEE Fellow, LinkedIn Top Voice Inteligência Artificial, sendo Visiting Professor em várias instituições pelo mundo todo, né? Suíça, Itália, França, Estados Unidos, Singapura, viajou o mundo, né, dando aula. Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unicamp e tendo uma temporada na Universidade de Colorado Springs. Isso aí. E é o resumo, né? Que eu acho que eu acho que dava para ser mais longo aqui. Mas, professor, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente começar conversando e entender um pouquinho da história de vida, as conquistas e começar o bate-papo. Joia, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre computação, sobre inteligência artificial, né? Eu como você colocou, estou na Unicamp como professor há 16 anos. Entrei em 2009, quando eu criei esse laboratório chamado Recode AI. Uma curiosidade é que quando a gente criou esse laboratório era só Recode. Tá? Não tinha o ponto AI, porque era meio que proibido assim, falar de inteligência artificial. As pessoas não davam muita fé quando você falava que trabalhava nessa área. Isso é 2009. Então a gente falava que a gente pensou muito no nome para o laboratório até que a gente chegou em inferência para dados complexos, né? Reasoning for Complex Data, que é Recode. E aí em 2015, quando o mundo já aceitava melhor a expressão, a gente colocou o sufixo .ai e checou se tinha disponibilidade de domínio. E tinha. Aí ficou. Se você digitar hoje recode.ai no browser, você consegue chegar no nosso site. E foi antes do ChatGPT, senão não ia ter o domínio, provavelmente. Com certeza. Foi muito antes do ChatGPT. Bom, como é que começou isso, né? Eu costumo dizer que eu saí da casa dos meus pais para estudar, né? Eu sou de São Tomé das Letras, no sul de Minas. E onde eu morava, que é a zona rural de São Tomé das Letras, ela só tinha até a 4ª série. Então eu tive que sair da casa dos meus pais para estudar numa cidade vizinha chamada Cruzília, que é a capital do queijo, né? Recomendo. Eu saí com 11 anos. Então desde os 11 eu moro longe dos meus pais. E aos 12 eu conheci um computador pela primeira vez. Então, ao ver um computador pela primeira vez, cara, esse negócio aqui parece interessante pra caramba. Nós estamos falando do ano de 1992. Né? E aí, em 93, um amigo meu, com quem eu já estava dividindo uma espécie de república, digamos assim, ele chegou um dia e falou, olha, tem um cara aí que está vendendo de terceira mão um XT. Tela verde, parece ser super interessante. Eu falei, mas o que é isso, né? Porque eu tinha visto o computador, mas não tinha interagido, só tinha visto de longe. Aí ele falou, vamos lá ver. Aí eu fui, olhei, mexi, um XT, tela verde, tecladão. O computador devia pesar uns 40 quilos, provavelmente. Eu apaixonei. Eu falei, eu quero trabalhar com esse negócio. Isso era 93. E era MS-DOS. Então, para quem está nos ouvindo aí, se não conhece, já existiu um sistema operacional chamado MS-DOS, tá? Antes do Windows. E aí eu comecei a interagir com aquilo, eu conversei com a minha mãe, eu trabalhava como ajudante de garçom na época e juntei o que eu ganhava, minha mãe ajudou, a gente comprou por 3 salários mínimos, pagos em 10 vezes e ainda dividido por 2, porque eu estava dividindo com o meu amigo, né? Cada um ia pagar os seus 3 salários. Então um XT custou 6 salários. Caramba. Em 1993, pra vocês terem uma ideia. Mas aquilo foi o começo de tudo. E aí, em 6 meses, 1 ano, eu já lia tudo a respeito. Eu sei que com 14 anos eu dava aula de Windows, dava aula de DOS, dava aula do Office, porque eu gostava demais, ficava o tempo todo naquilo. Eu chegava da escola, meio-dia, e ficava o resto do dia no computador. Começou assim. E é muito legal, né? E
Minha história começou muito mais tardiamente, mas não sei se o professor sabe, eu prestei medicina. Ah, E queria ser médico, meu pai é médico, e para mim eu tive uma visão muito de propósito, assim, de trabalhar com propósito, né? E medicina é muito óbvio, né? Ajudar pessoas. E aí acabei não passando na primeira chamada, né? Nas chamadas, fui fazer o cursinho e fui chamado em sétima chamada em ciência da computação na Unicamp. Na última, né? Acho que são 8 chamadas, né? Fui na penúltima chamada. E eu sei que eu cheguei lá, já tinha quase um mês e meio de aula, assim, super tarde. Eu nunca tinha visto uma linha de código. E eu lembro até hoje, assim, foi o professor Zanoni dando a MC102. E foi a mesma sensação, assim, eu falei, caramba, isso aqui é muito mágico, assim, lógica de programação, assim. E eu lembro a sensação. Falei, não, cara, deixa quieto o cursinho de medicina, vamos fazer. exatamente. A paixão é muito forte, assim, né, quando você encontra, assim. E muita gente de tecnologia tem esse amor imediato, assim, né? Principalmente na adolescência, a hora que tá descobrindo. É interessante esse match que aconteceu comigo também. Eu tive um Celeron 333, um pouco depois aí dessa época do XT, e foi a mesma Você é coisa. novinho. Não tão novo, acho que minha família demorou um pouco para ter computador. Mas a hora que eu tive acesso, que eu descobri mágico, como mexer no DOS, criava pasta enfim, os primeiros Windows ali, me apaixonei também. Eu tenho uma história interessante. Logo depois que eu comprei com esse meu amigo o computador, né? Ele acabou não gostando muito, então a gente tinha combinado de ficar metade do uso para cada um, né? Acabou que eu usava quase todo o tempo, porque ele não interessou tanto assim. Mas aí eu lembro que eu peguei uma apostila do MS-DOS para começar a treinar. E o primeiro comando que tinha lá era pirlim pim pim, que era justamente para mostrar comando inválido. Eu digitei comando inválido, tá, não aconteceu nada. E o segundo comando era formate C2.barra. Nossa, mas na apostila? Na apostila, o segundo comando é uma coisa totalmente não didático isso. Então, para quem não conhece, formate C2.barra, formata o computador e zera tudo. Então, é o primeiro dia de uso do computador, eu já formatei tudo, fiquei mais 5 dias sem ele depois, porque tive que levar para consertar, né? E aí, desde então, eu aprendi de fato que formate C2.barra é um comando que não se usa. Perigosamente. É perigoso. Ai. E, professor, eu acho que é muito interessante, né, analisar numa perspectiva do professor ter saído de uma cidade pequena, né, num contexto humilde, e ter construído uma carreira, né, tão louvável, né? Como que foi isso? Acho que eram escolas públicas, provavelmente, né? E você teve a oportunidade de ensinar nas principais universidades do mundo. Como que é esse sentimento? Ou aqui você pode atrelar isso? Ou até como aconteceu, acho que vale a pena o professor compartilhar. Olha, eu costumo dizer que é uma jornada mesmo, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública. Nunca estudei em escola particular, exceto um ano que eu fiz de cursinho, que eu ganhei a bolsa para fazer. E é um processo que dependeu muito de mim, mas dependeu muito também de muitas pessoas que me ajudaram. Então, essa ajuda, ela veio da minha mãe, do meu pai, de familiares, amigos, mas também de pessoas que apareceram na hora certa e que se dispuseram a ajudar. Um caso super interessante aqui foi que quando eu fui tentar fazer o vestibular, ao sair do terceiro ano do segundo grau, era uma escola pública, né? Então eu tinha uma boa formação, mas era aquém do que era necessário para passar numa federal, por exemplo. E aí eu tentei 3 vestibulares e não passei nenhum. E eu trabalhava nessa época, como eu comentei agora há pouco, como garçom. E como garçom nesse restaurante, que provavelmente era o único restaurante da cidade, de Cruzília na época, né? Num determinado dia lá, numa sexta-feira, já tinha saído o resultado dos vestibulares, não tinha passado, era final do ano. E aí um rapaz apareceu, né? E ele é casado com uma prima minha de segundo grau, e ele falou: olha, Anderson, o que você vai fazer ano que vem? Eu falei: olha, eu vou estudar para vestibular e vou ficar por aqui mesmo, porque não tem como ir para qualquer outro lugar. Ele falou: olha, minha esposa falou que você é bastante estudioso, e a minha irmã, que é professora lá no colégio que você estudou, também disse que você é bastante estudioso. E se eu conseguir uma bolsa para você num cursinho em Belo Horizonte, você vai? Eu falei: na hora.
Mas como é que você vai arrumar para moradia, esse tipo de coisa? Não, isso aí eu resolvo. Eu só preciso da bolsa. Se preocupe em me dar a bolsa, que o resto eu resolvo. E aí, Luiz Carlos Maciel, poeta, inclusive, mora em Belo Horizonte, professor, casado com uma prima minha de segundo grau. E aí ele conseguiu na segunda-feira. Ele falou, olha, eu consegui a bolsa para você no Colégio Promove, pra você fazer cursinho em 1 ano, você não paga nada. Você arruma o resto? Tranquilo. Tranquilo, eu falei, né? Não sabia como é que ia ser o negócio. Teve que correr atrás. Sei que naquela semana eu liguei para todo mundo possível e achei gente da cidade de Cruzília que morava em Belo Horizonte em República. E coincidentemente existia uma vaga. E aí foi quando eu combinei com eles, mudei para Belo Horizonte para morar em República. E você imagina, né? Sair de São Tomé das Letras ou Cruzília, 2 cidades super pequenas, para a capital do estado, era uma maravilha, né? E coincidiu, eu estava comentando com você agora há pouco, Daniel, que era o lançamento de um grande filme, né? Matrix. Né? E aí, a primeira vez que eu vi o cinema também, entrei no cinema para assistir Matrix a primeira vez e assisti 6 vezes seguida. Foi paixão à primeira vista, aquela tela gigante, é uma coisa maravilhosa, né? E tinha o Mr. Anderson também. E tinha o Mr. Anderson, que era o Neo, né? O personagem do Keanu Reeves. E aí essa experiência em Belo Horizonte foi muito engrandecedora, tanto culturalmente quanto de abertura de mente, de acreditar que você poderia conseguir coisas muito maiores do que aquelas que normalmente a gente aspira estando numa cidade pequena. Né? Foi ali que você percebeu isso, professor? Eu tinha vontade de crescer, obviamente, mas eu não sabia quanto eu poderia. E ao estar numa cidade como Belo Horizonte, ao conviver com muitas outras pessoas, com muitas outras diferentes vivências de vida, né? Eu pensei, poxa, realmente dá para conquistar. Se eu estudar, eu acho que eu tenho chance de fazer aquilo que eu quero, né? Eu já sabia que eu queria fazer computação, mas entre saber que você quer estudar aquilo e ter a chance de estudar aquilo, existe uma grande distância. Então, com essa ajuda do meu amigo Luiz Carlos e a esposa dele, consegui essa bolsa e fiz o cursinho. E aí, no final desse ano, eu passei praticamente em todos os vestibulares que eu tentei. Um deles foi o da Unicamp. Passei no vestibular da Unicamp de 99 e vim e fazer a matrícula. Fiz a matrícula em Campinas e aí eu fui checar o preço das coisas, né? E era absurdo. Campinas, em 99, tinha muito menos opções de moradia. Eu não conhecia as ajudas que a universidade tem para pessoas com dificuldade financeira, de origem humilde, né? Sentei ali no ciclo básico da Unicamp e chorei. Falei, olha, talvez um dia eu volte para cá, mas dessa vez não dá. E acabei fazendo Federal de Lavras, foi uma escolha excelente, muito mais barato, serviu para eu conhecer a ciência, foi lá que eu comecei a fazer ciência, iniciação científica e tal. Mas não é que depois deu certo de eu voltar para a Unicamp? Voltei, fiz o mestrado, doutorado e me tornei professor lá. Parece que estava escrito, né? Parece que estava escrito para ser assim, mas em 99 não deu porque a cidade era impossível, era muito cara. Caramba. E do jeito que você traz, professor, era um grande sonho a Unicamp, assim. Sim. Isso ficou martelando na sua cabeça. Sim. É que eu não sei como funciona no interior, em outras regiões, né? Mas no interior que eu morava, quase tudo de interessante que passava na TV vinha da Unicamp. Peritos da Unicamp mostram isso. Pesquisa da Unicamp mostra aquilo, né? Porque tem no sul de Minas uma presença muito forte da EPTV. E pela EPTV se fala da Unicamp, né? Não se fala de UFRJ, não se fala de UFMG, embora seja o estado, né? São Tomé das Letras, Cruzília é o estado de Minas e naturalmente seria Belo Horizonte, né? Mas não se fala muito. Não se falava, pelo menos, né? Hoje fala-se um pouco mais. Futebol, por exemplo, a gente só via Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco e os grandes de São Paulo. Tanto é que eu torço para São Paulo porque nessa época só se falava desses times. Você não conhecia Cruzeiro, Atlético, que são os times de Minas. E aí existia já essa questão da Unicamp, desde sempre. A Unicamp é muito boa, a Unicamp é referência mundial e tal. E aí, na hora de fazer o vestibular, naturalmente, uma das opções era a Unicamp. E eu passei na Unicamp, só que não deu para fazer porque era realmente uma cidade muito cara. Campinas hoje é ainda uma cidade muito cara, mas você tem muito mais opções hoje do que havia em 1999 em termos de moradia e de condições, né? E daí aconteceu de dar certo. Então eu sou bastante apaixonado, visto a camisa da Unicamp mesmo, porque acho que a história é mais antiga do que a minha entrada como professor. E foi até o ponto de virar diretor do Instituto de Computação, né? Sim, sim. Quando
Quando eu entrei como professor, eu já tracei como objetivo que em algum momento eu gostaria de ajudar como dirigente, né? E aí não era para ser tão cedo quanto foi, né? Normalmente não acontece com 10, 12 anos de casa, né? Mas em 2017, um amigo meu, o professor Rodolfo, que foi eleito para diretor, ele me mandou uma mensagem, eu estava em sabático nos Estados Unidos, ele falou, olha, eu preciso de alguém para ser diretor associado, né? O vice-diretor. Eu falei, tá, eu posso te indicar alguém. Não, já tá indicado, é você. Você não Eu gostaria que você fosse o vice-diretor, né? Falei, tá bom. E aí a gente alinhou e tal, eu fui vice-diretor em 17 e 18. Né? A ideia é que eu fosse vice-diretor por 4 anos, me preparasse e tal. Só que nessas voltas da vida, o Rodolfo, em 2019, foi nomeado reitor da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da Univesp. E ele falou, Anderson, eu vou assumir como reitor e você vai virar o diretor. Eu falei, aham. Tá bom. E aí, em conversa com colegas, havia essa dúvida, né? Eu assumo como diretor, fico 2 anos e depois saio, o que vocês acham? Eles, não, convoca uma eleição e fica o mandato inteiro, de 4 anos. Aí foi o que eu fiz. Aí eu chamei a eleição, convoquei essa eleição e me tornei diretor de 19 a 23. Foi quando a gente estreitou laços, por exemplo, o IC com a Buildbox, a gente fez muitas parcerias, tanto em termos de instituto, quanto em termos de Recode AI, laboratório de IA, né? Tínhamos um problema sério de falta de identidade visual, o site era aquele negócio de casa de ferreiro, espeto de pau. E... Desde a minha graduação. Né? Exato. Então, assim, acho que estava na hora da gente profissionalizar muita coisa no instituto e foi isso que a gente fez. Então, a gente trabalhou desde a identidade visual de como a gente aparecia para o mundo, a Build nos ajudou bastante nesse sentido, quanto internamente, porque uma das grandes dificuldades do Instituto sempre foi espaço físico, né? Então eu falei, bom, a gente pode até não conseguir aumentar os espaços físicos que a gente tem, mas eles vão ser excelentes. E aí a gente procurou parcerias justamente para reformar tudo, deixar tudo com cara de modernidade, de uma cara que pudesse inspirar as pessoas a trabalhar e gerar pesquisa de qualidade, né? Inclusive tem o laboratório Viva Bem, né? Parceria com Sim. a Samsung, né? Que eu fui na inauguração, um espaço super legal. E... bom, uma trajetória muito bacana. Você sabe, professor, que a gente, no nosso pitch, né, comercial, a gente sempre fala da Unicamp, né? Sim. E o que eu falo, assim, poxa, a gente tem o prazer, o orgulho, né, a honra de poder ter a Unicamp como parceiro e a gente poder ter voltado para a academia para retribuir um pouco, né, de tudo que a gente aprendeu. Então, para a gente foi um grande privilégio, né, poder ter apoiado o Instituto de Computação. Eu lembro muito do trabalho, o portal era muito, muito ruim mesmo. Né? Eu lembro até hoje dos quadradinhos coloridos, né, que tinha ali na home, né? E é assim, né, a gente brinca, né, profissional de computação, programador, o pessoal lógico, ele se esforça para fazer coisa boa, né, bonita, mas assim, é outro lado do cérebro, né, não adianta, né? Exato. E aí a gente trouxe, né? Acho que uma das coisas que é bacana da Build é que a gente foi sempre agregando expertise, né? Entendendo que quando a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia, ainda mais quando envolve comunicação, né? Como comunicar, como a parte estética, usabilidade. E foi um trabalho muito bacana. A gente usou como referência as principais universidades do mundo, né? Eu lembro que você trouxe várias referências. Não vou lembrar todas, mas Cambridge, né? MIT, Stanford. A gente foi olhar para as grandes mundiais para entender como que a gente faria. Lembro também que a gente teve uma surpresa que, não sei se foi o professor Anderson, falou assim, Daniel e Mike, vem aqui apresentar pra gente o projeto, né? Eu falei assim, não, vamos. Lá. A gente achou que era uma sala, né? Era um auditório. Tinha umas 20 pessoas. Eu falei, nossa, acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei num auditório de sala, assim, pra apresentar. Legal. Mas foi um projeto muito bem sucedido, né? Foi muito bem sucedido e eu acho que algumas coisas marcaram a minha gestão, por exemplo, como diretor, né? Eu lembro que na primeira semana como diretor, que estava começando, eu estava em Israel. E em primeiros dias, assim, a gente tinha acabado de chegar em Israel para uma série de palestras, visitas técnicas, aí começou a pipocar no meu WhatsApp que tinha caído uma árvore, né? Tinha caído uma árvore em cima da sala de alguns professores e quebrado o telhado, né? Eu falei, nossa, que ótima maneira de começar uma gestão, né? E essa queda, ela serviu como um choque, assim, de gestão mesmo. Porque eu falei, bom, então vamos aproveitar isso aqui para ser uma oportunidade. Vamos
trabalhar a sério para melhorar toda a infraestrutura, porque o nosso telhado era de amianto, né? E aí não teria sentido reformar só um pedaço que tinha quebrado, o resto continuar de amianto, tinha todo aquele problema. E ao fazer isso, eu já entrei em contato com a reitoria, falei, olha, não dá, temos que trocar, o telhado está quebrado, afetou 3, 4 salas, vamos trocar tudo? Aí o reitor apoiou na época. Aí nisso eu já falei, olha, mas o piso também tá um desastre, a gente precisa atualizar isso, e aí também tivemos apoio para isso. Aí foi começando, né? Justamente a gente estava trabalhando ao mesmo tempo a identidade visual para o mundo externo, mas também precisava dessa identidade visual para o mundo interno. Perfeito. E uma coisa que você comentou, que é o diferencial no caso da Unicamp e do IC, é essa relação com os ex-alunos. A gente sempre procurou ter os ex-alunos muito próximos. A Unicamp tem essa questão, né, de ter muito próximos os seus ex-alunos, essa relação com o mercado, com os alunos que criam empresas, as chamadas empresas filhas da Unicamp. A Build é um exemplo. Sim. Você fez IC, você fez em Limeira, né? CESET, depois CESET, que FT. hoje virou FT. Então, vocês têm uma história com a Unicamp e a empresa que vocês criaram é uma empresa filha, né? E hoje a gente tem mais de 1.500 dessas empresas filhas. É algo muito, muito bom, que inclusive foi colocado como exemplo nos anos 2022, 2021, quando teve aquela questão toda na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Que se abriu investigação sobre a importância das universidades, se realmente era útil e tal, né? Que foi feita uma CPI das universidades. E ficou muito claro a importância das universidades no estado de São Paulo, da autonomia universitária, e no caso da Unicamp ficou muito claro também essa presença das empresas filhas, né? Que o que se gera de empregos e o que se gera de arrecadação de impostos pelas empresas filhas cobre, e muito mais, o que se paga de investimento nas universidades. O que é fantástico, né? Isso poucas universidades podem dizer que tem isso, a Unicamp tem. O que se arrecada com o ICMS das empresas filhas é mais do que o ICMS repassado para a universidade anualmente. Então isso é algo extraordinário. E acho que serviu até pra gente se inspirar também, né? A CIT é um grande case, né, do nosso setor. O pessoal, acho que veio do IC também e fundou a empresa ali muito próximo à Unicamp. E acho que serve pra gente de inspiração também, né? A gente brinca que é a nossa irmã mais velha. Tem a CIT, tem a Móvel, né? São exemplos de sucesso. Tem o Quinto Andar, são todas empresas aí de alta valoração hoje, né? Acima de 1 bi. Que são exemplos que realmente nos dá orgulho, né? Converso muito com o César da CIT, né? O César Gon. E é uma das empresas que hoje está na Bolsa de Nova York também, então dá muito orgulho você trabalhar. E os alunos também, eles sentem isso. Nossa, eu vou estar estudando no lugar que o cara fundou, né? Essa empresa, fundou aquela outra. Então isso é muito interessante. Bem legal. Professor, acho que uma das coisas marcantes são as experiências internacionais, né? Uhum. Como que começou isso? O que isso significa para você? Olha, desde quando eu comecei a minha carreira como professor, eu coloquei como objetivo que eu queria que a minha pesquisa fosse internacional e que tivesse um impacto maior na sociedade. Então, eu tentei traçar como objetivo todo ano ficar pelo menos 1 mês fora como professor visitante em algum lugar. Ah, que legal. Desde 2009. Então, exceto os 2 anos de pandemia, que aí o mundo inteiro parou e não foi possível, em todos os outros anos eu tenho feito isso. Então, a cada ano em um lugar, primeiro porque a gente não pode se fechar no nosso próprio mundo, né? Então, é sempre importante você aprender com os outros. E eu gosto muito de aprender. Eu acho que a palavra que mais define um professor não é que ele ensina, é que ele está aprendendo o tempo todo. Então, eu gosto muito de aprender e justamente por isso eu procurei desde o início ficar sempre ao menos 1 mês fora do país, conhecendo esses diferentes grupos. E aí, claro, no começo foi mais difícil, nos primeiros anos, porque as pessoas ainda não me conheciam e tal, e hoje em dia é muito mais fácil, né? Mas isso também eu estimulo muito nos meus alunos. Todo mundo que trabalha comigo eu estimulo. Olha, você tem que ficar um tempo fora. Doutorado sanduíche é algo que eu sempre estimulo. Você tem que ficar porque é assim que você vai aprender e com as dificuldades você vai crescer.
né? Então, eu acho que é algo muito importante e é justamente por isso que o Recode, por exemplo, o nosso laboratório de IA, hoje é um laboratório de expressão relativamente alta, né? E um dos maiores da América Latina e com pesquisa com gente do mundo inteiro. Curiosidade, esse ano já fez um mês fora? Já. Foi para onde? Esse ano eu estava na França, eu fiquei como professor visitante na Sorbonne, que é uma universidade das mais antigas do mundo, né? E também fiquei na Meta de Paris, a Meta do Yann LeCun, e que trabalha como uma das empresas que mais realiza pesquisa de ponta em inteligência artificial hoje em dia, né? E um outro ponto interessante, uma curiosidade, é que eu tenho um sonho desde quando eu me tornei pesquisador lá atrás e depois como professor, eu gostaria muito de dar uma palestra em cada uma das 10 universidades mais antigas do mundo. Né? Então eu tenho isso como objetivo. 6 já foram. Falta 4. Então esse ano teve a Universidade Sorbonne, que foi a 6ª. Faltam 4, mas tem 2 que é muito difícil. Porque uma delas é a universidade mais antiga do mundo de fato, que fica no Egito, e a outra fica em Fez, no Marrocos. Não pela localização, mas as duas são exclusivamente de teologia do Islã. Caramba. Então, o que eu vou falar de inteligência artificial em uma universidade islâmica, né? Então, já estou planejando. Se tiver oportunidade, eu vou falar justamente o que vai ter de impacto, né, com a IA na religião. Mas existe esse objetivo ainda, eu tenho que chegar nessas 10. Aí quando chegar nas 10 eu planejo para 20, né? Aí tem que... Renova o sonho. Exatamente, renovar a visão. E, professor, a gente entrando um pouquinho no presente agora, né? O seu foco hoje está majoritariamente com o Recode AI. Uhum. Fala um pouquinho pra gente mais qual que é o propósito, por que vocês existem, qual que é o tamanho de vocês? Tá. Olha, o Recode, a gente criou esse laboratório em 2009, como eu comentei agora há pouco. Inicialmente nós éramos 4 professores, não tinha muita gente querendo fazer IA em si, o pessoal pesquisava imagem, pesquisava visão, que são áreas correlacionadas, né? Mas IA em si nós tínhamos 3 alunos, então a gente até brinca que era 4 professores e 3 alunos, né? Mas de 2009 para cá cresceu bastante. Hoje, dentro da Unicamp, nós somos, contando os diferentes professores, colaboradores e os alunos, nós somos cerca de 200 pessoas, 200, 220. E no mundo, a gente tem cerca de 350 colaboradores no total, né? Então, esses alunos 200, 220, mais esses colaboradores pelo mundo. É, com certeza, um dos laboratórios mais bem-sucedidos, digamos assim, um dos maiores da América Latina hoje. Nós somos 7 professores digamos que são de dedicação direta ao laboratório, que tem como afiliação principal o laboratório, né? São professores do IC, do Instituto de Computação, e da Elétrica, da Unicamp. E nós temos mais 3 professores chegando agora, que passaram em concursos recentes. Então, a gente espera para 2026 chegar ao número de 10 professores trabalhando nas mais diferentes frentes de inteligência artificial, né? Nós fazemos pesquisa tanto teórica quanto aplicada. Cerca de 80% a 85% da nossa pesquisa é em parceria com a indústria. Então, a gente trabalha diretamente com problemas da sociedade, problemas atuais que precisam de soluções de ponta. E aí, que problemas são esses, né? Nós temos como parceiros empresas como a Shell, por exemplo, que faz o pré-sal brasileiro. Então, a parte da pesquisa de inteligência artificial do pré-sal brasileiro da Shell é feita conosco. Nós temos parceiros como a Samsung, que já tem parceria conosco há mais de 12 anos. Com eles a gente trabalha em saúde e bem-estar, com a identificação via computação vestível, relógios, anéis, para identificação de biosinais, né? Temos parceiros como a Build, com quem a gente trabalha há muito tempo. Temos startups mais recentes, como a Match IT, que é uma empresa bem recente, que procura desenvolver inteligência artificial também para inovação. Temos inúmeros parceiros, né, em mais diferentes frentes, mas as pesquisas que nós temos feito, elas se dividem, então, em saúde e bem-estar, energia, petróleo. Ela se divide em desinformação e análise de desinformação, tanto geral quanto em saúde. Então, a gente trabalha muito com o Ministério Público, Polícia Federal, governos, think tanks, agência de checagem de fatos, jornalistas, justamente para identificar o que é falso, o que é verdadeiro. E isso é algo que no mundo inteiro cresce bastante. Por exemplo, falsificações de face, de voz, golpe pelo celular, a voz de alguém fingindo ser um parente, a voz de alguém fingindo ser você,
a face, alguém colocando uma face fingindo ser outra pessoa, que é o deepfake que nós chamamos, né? Então temos muita pesquisa nesse sentido. Temos pesquisa, por exemplo, com a Polícia Federal para identificação de pornografia infantil e abuso de menores na internet. E essa parceria já é bastante antiga também. Identificação de câncer de pele. Uma professora colega nossa, Sandra Ávila, trabalha bastante nisso. Então, são áreas diferentes que se complementam. Então, a gente tem professores com esses perfis bem diferenciados. Mas o que eu costumo dizer que é o mais interessante do Recode é justamente ser composto por pessoas que vêm de diferentes áreas. Então, hoje nós temos colaboradores da computação, da elétrica, da medicina, da educação física, da física. Nós temos jornalistas, cientistas sociais, cientista político, linguistas. Então, essas colaborações diferentes, elas nos ajudam a crescer e a pensar os problemas de maneira diferente. Então, se você pensa na build, por exemplo, o segredo da build é o quê? É você ter uma capacidade técnica muito boa e uma capacidade artística muito boa. Então, quando você junta os dois lados do cérebro, digamos assim, né? Exato. Você consegue criar soluções muito inovadoras. É o caso do Recode. A gente junta pessoas das mais diferentes áreas justamente para ter essa formação diferenciada. Foi assim, por exemplo, que durante a pandemia eu resolvi fazer especialização em artes. Olha. Então, imagina um computeiro, né? Esse é o nome que a gente dá para quem é da computação. Resolvi fazer artes. Então, eu fiz 3 semestres na PUC-Rio e no MASP para especialização em arte para ver se eu conseguia enxergar as coisas de maneira um pouco diferente. E ajudou bastante. Então, eu fiz História da Arte durante 1 ano e meio. Que legal. Caramba, que legal. A gente brinca que a gente um dia vai fazer teatro, então a gente... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Teatro é muito bom. Expande muito. Né? Eu fiz teatro no colégio. É mesmo? Professor, de uns tempos para cá, principalmente depois que o ChatGPT, a OpenAI lançou o ChatGPT, né? AI vem se tornando um tema muito quente, né? Até muita gente diz que será e é a nova próxima revolução tecnológica. Certamente que para vocês do mundo acadêmico, nas pesquisas, também acho que talvez seja o maior tema pesquisado ultimamente, né? Que o pessoal tem desejo de olhar e de criar novas pesquisas, de se aprofundar. Para quem ainda não sabe muito bem diferenciar o que é uma LLM, de uma inteligência artificial, de uma machine learning, o senhor consegue dar uma mini aula, uma mini visão de como funcionam essas coisas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a definição de inteligência artificial ela vai envolver filosofia, teologia, essa questão de a humanidade ser dominada e substituída, né? Mas a definição que a gente utiliza em sala de aula e muitos pesquisadores adotam também é a seguinte. O que é inteligência artificial, né, de maneira geral? É qualquer programa de computador, então começa por aí, qualquer programa de computador que é capaz de pegar dados do mundo via sensores, câmeras, imagens, ou ir na internet buscar informações de dados mais diferenciados possíveis, como bots, etc. Então, você pega dado do mundo, você processa esses dados, eventualmente você pode aprender padrões nesses dados, organizar esses aprendizados, usar isso para resolver um problema específico. Então, você altera o mundo e se adapta ao longo do tempo. Então, essas são as propriedades de um algoritmo de IA. Pegar dado do mundo, aprender, organizar, hierarquizar, usar o conhecimento para tomar ação, alterar o mundo e se adaptar. 7 coisas. Então, se você pensar, o que é aprendizado de máquina? É uma dessas 7 coisas. É onde você exerce o aprendizado. O que é visão computacional, por exemplo? É uma dessas 7 coisas quando você faz esse entendimento do mundo e a entrada do mundo é imagem ou vídeo. Tá? O que é processamento de linguagem natural? É quando você está lidando com essa entrada do mundo que é linguagem. Pode ser escrita, pode ser falada. Então, quando você pensa nessa definição pragmática de engenharia, que é uma visão adotada hoje como padrão, fica tudo mais fácil. E uma outra coisa importante é que, ao assumir essa definição também, não existe mágica. Tá? Então, IA não é mágica. Praticamente tudo que acontece na inteligência artificial, seja na clássica ou na mais moderna, tá? Tudo é probabilidade ou álgebra. Tá? Então, eu estava dando uma palestra recentemente, alguém no público perguntou para mim, professor, você acha que a IA ChatGPT melhorado, sei lá, o ChatGPT 14, daqui a alguns anos, vai ser inteligente o suficiente para dominar a humanidade e nos deixar de lado? Eu falei, olha, é pouco provável.
Porque imagina o seguinte, a tecnologia mais avançada que nós temos hoje, que é a que tem por trás, por exemplo, de ChatGPT, Claude, Gemini, ela é baseada no produto de 3 matrizes. São matrizes gigantes, mas é um produto de 3 matrizes. A operação principal que acontece ali é um produto de 3 matrizes, ou conjunto de produtos de 3 matrizes. Eu perguntei, vocês acham mesmo que aquela matriz que você aprende lá no 2º grau, que você multiplica uma pela outra, aquilo lá vai dominar a humanidade? Não, não vai. Mas as pessoas que dominarem essa tecnologia têm chance de chegar a algum lugar. Né? Então a gente tem que justamente discutir os efeitos disso, as oportunidades, o que você pode criar, como que você pode resolver problemas, como você pode crescer com aquilo. Né? E para isso, existe um ponto muito importante. Como é que o humano se diferencia? Então, esquece, nós não vamos nos diferenciar fazendo tarefas repetitivas, porque tarefa repetitiva, rapidamente o nosso cérebro desliga. Nós não vamos nos diferenciar fazendo cálculo de cabeça, porque a gente sabe que isso nós não somos tão bons. Mas nós temos uma propriedade importantíssima que nós somos capazes de fazer: pensamento crítico. Então, quando a gente pensa o mundo criticamente, a gente consegue avançar. Então, eu acho que nas profissões do futuro, as mais importantes são aquelas em que as pessoas usam o seu pensamento crítico. E como é que você desenvolve o seu pensamento crítico? Para mim, a melhor maneira de desenvolver o pensamento crítico é leitura. Então, se alguém me pergunta hoje qual é a recomendação para o futuro, é ler. Ler romance, ler técnico, mas leia. Porque a partir do momento que você está lendo, você está fazendo 2 habilidades muito importantes. Uma delas é a simulação e a outra é a mentalização. Com essas 2 coisas, são 2 dos passos principais para a gente chegar onde a gente chegou hoje enquanto ser humano. Simular como você agiria numa determinada situação. Então, quando você está lendo, você se coloca no lugar dos personagens para simular como ele poderia agir em diferentes situações. Isso é um crescimento muito grande em senso crítico. E a mentalização é o que aconteceria se você agisse de uma determinada maneira, como o outro reagiria. Então, simular é como você agiria e o mentalizar é como o outro reagiria. Essas 2 habilidades são importantíssimas para a gente crescer enquanto ser humano. A IA hoje, independente da IA, nenhuma delas é capaz de fazer simulação e mentalização. Ela pode até mostrar caminhos possíveis na simulação. Ah, você pode agir dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas ela é incapaz de fazer mentalização, de antecipar as reações dos outros. Ela pode fazer predições, mas ela não consegue se passar por outra pessoa. E é aí que o ser humano pode complementar. Então, não pense em atividades repetitivas. Não pense em atividades que são microtarefas. Pense no grande esquema. No grande esquema das coisas, como é que a gente vai diferenciar? Como é que o profissional do futuro precisa agir? Né? Pensa na build. Qual é o profissional ideal para vocês hoje? É aquele cara que consegue ter a visão da empresa, é aquele cara que consegue ter a visão do produto, é aquele cara que sabe usar a inteligência artificial para crescer junto, não para substituir o trabalho dele. É isso que a gente busca. A gente busca o pensamento crítico. Eu vejo que às vezes as pessoas... E assim, a maioria dos trabalhos são repetitivos mesmo, né? Então, quem não se adaptar tá fora do jogo. Mas ainda, muita gente ainda usa do jeito errado, né? Passa a parte da criatividade, da crítica para AI fazer. E depois ela te dá o resultado e você faz o trabalho repetitivo. Você copia, cola lá no seu documento, na sua apresentação. Mas eu concordo com você, professor. Acho que quem souber se adaptar e usar a AI da melhor forma possível, profissionalmente, pessoalmente, vai estar muito na frente. Exato. E, professor, uma curiosidade, né? Acho que eu tenho 3 filhos e eu penso muito sobre habilidades, sobre skills. Como que a educação está evoluindo em relação às mudanças tecnológicas. Então, será que o ensino está ensinando as habilidades que deveria estar ensinando mediante ao futuro, né? Mediante as novas tendências? E quando eu lembro da Unicamp, obviamente, por ser uma universidade, a gente aprende a base, a fundação, né? Então, eu lembro de estrutura de dados, né? De formação, de fazer uma árvore balanceada, de saber fazer ponteiro, né? Então, assim, conceitos, né, fundamentais que muitas vezes hoje nem são ensinados, né? Como que você entende essa perspectiva? Assim, a educação, ela vai evoluir. Quando eu estou falando de ensino de computação, numa perspectiva de vibe coding, enfim, né, de copilots, a tendência é que as pessoas cada vez mais se distanciem dos conceitos fundamentais, né, abstraiam isso
E como que você enxerga isso na perspectiva educacional? Assim, a universidade vai ter que se adaptar? Ela vai continuar ensinando o fundamental, a base? Eu acho que não só o ensino universitário, quanto o ensino de forma geral, ele tem que se adaptar. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de transição. Essa transição vai demorar alguns anos, né? E o que vem por aí é justamente esse momento em que você precisa de um novo despertar, digamos assim, em termos de educação. Primeiro que nós não podemos mais considerar a educação como aquele momento ao longo da história, né, em que não se tinha acesso à informação fácil. Então existiam esses detentores, essa profissão daquelas pessoas que buscavam deter o conhecimento, que são os professores. Eles eram pagos e a sua razão de existir era para que eles tivessem tempo para estudar, deter o conhecimento e depois ser capaz de passar. Justamente porque era muito caro, muito difícil ter acesso ao conhecimento. Então você ia para a sala de aula esperando alguém passar esse conhecimento para você. Eles eram um hub. É como se fosse um hub que conectava o conhecimento a quem está buscando esse conhecimento, né? Isso durante toda a história foi assim, né? Num primeiro momento com os filósofos e depois com todo o movimento universitário e educacional no mundo nos últimos 3 séculos. Mas agora mudou. Agora o conhecimento está acessível para todo mundo. Então, o segredo não é acessar o conhecimento. O segredo é como você reage e se prepara com esse conhecimento. Então, se nós trouxermos aqui Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, existe tanta informação que é difícil saber aquilo que é útil e como usar aquilo que existe. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o papel do professor hoje é um papel que deve ser de provocador. Como é que esse professor faz a pessoa pensar? Então, muitas universidades estão indo nessa linha. A Unicamp é um exemplo. A Unicamp, ela tem vários professores que já estão indo nessa linha. Ok, vamos construir as soluções juntos. Quais são as condições? Qual é o problema? Como é que a gente vai ajudar? Quais são as etapas? A parte técnica depois para resolver isso, ela pode ser feita de N maneiras diferentes. E nisso você pode usar muito a IA. Eu vou codificar isso em C++, eu vou codificar isso em Rust, eu vou já fazer um React, tudo bem. Mas o técnico aqui, ele é uma parte da solução. Antes de chegar no técnico, eu diria 80% é pensar o problema. É aqui que está a diferença. É aqui que está a diferença do professor provocador. É fazer pensar. Porque os problemas sempre vão existir. Se você sabe pensar, você consegue resolver de diferentes formas, né? Então, vibe coding, por exemplo. Eu não sou muito fã de vibe coding, porque ela gera N problemas, cibersegurança, buracos, falhas, etc. Mas o processo de você desenvolver com uma IA do seu lado como Copilot, para mim, é o natural. Porque antes desse Copilot, já existia o desenvolvedor que ficava o tempo todo buscando no Google, no GitHub, né? etc. Stack Overflow. Stack Overflow. Então, já existia isso. A questão é que nós criamos uma maneira muito mais inteligente e rápida de fazer isso. Se você sabe usar isso a seu favor, a chance de você desenvolver com mais qualidade e mais eficiência é muito grande. Mas até chegar nesse ponto de desenvolvimento, como é que você pensou criticamente aquele problema? Quais são as etapas decisórias? Para a gente, hoje, eu penso na universidade como um local para se trabalhar o senso crítico, para se provocar e pensar junto. Esse é o grande diferencial. E eu acho que isso tem que se refletir na educação básica. Na educação básica, ao invés de limitar as crianças, porque parece que muitas vezes há uma limitação. Você pergunta alguma coisa para a criança e você tem a resposta mais ou menos preparada, você quer que ela responda daquele jeito. Mas será que não seria interessante você estimular formas diferentes de pensar? Então, tem algumas escolas que já estão indo nessa linha. Eu acho que para o futuro, justamente, vai se destacar aquelas escolas, aqueles indivíduos que justamente pensam diferente. Sai do básico. Poderoso. Eu queria, professor, entrar num tema que eu acho muito bacana e acaba conversando muito com a Build também, que é sobre tecnologia na indústria, no mercado, né? E algo que a gente acaba sempre refletindo muito é sobre uma pesquisa que chama ITDBR, o Índice de Transformação Digital do Brasil, que ele é feito com a PwC, em parceria com a Fundação Dom Cabral, e eles fazem uma pesquisa em profundidade, né, com empresas do Brasil todo, de diferentes portes,
numa perspectiva de diferentes critérios, conseguir dar uma pontuação sobre maturidade digital, né? E, basicamente, no nosso entendimento, maturidade digital poderia ser resumida sobre como que a indústria, né, as empresas enxergam a importância estratégica de software, de tecnologia digital, de sistemas, né? E hoje o Brasil ele tem uma nota muito ruim. Assim, a gente tem uma maturidade digital muito baixa. Então, o que a gente vê na realidade, né, são empresas que às vezes estão engatinhando ainda de sair de uma TI, né, de uma área de tecnologia muito estruturante. Então, ela é responsável por manter os bancos de dados, o ERP, né, o CRM, os grandes sistemas, o core, mas ainda tem uma maturidade muito baixa de desenvolvimento de sistemas, de inovação, de como que eu trago tecnologia para realmente trazer eficiência, redução de custo, né? E muito da missão da Build é ajudar nesse movimento, que é um movimento muito desafiador, né? Então, como que a gente, no fim, eu acho que muito da nossa missão é a gente participar, né, e poder acelerar esse movimento de ganho de maturidade digital no Brasil, né? Ajudar as indústrias, as empresas nesse sentido. E conversando com o professor, eu vejo que essa missão fala um pouco também com a missão do Recode, com a sua missão pessoal, que é como que eu trago a academia, né, para ajudar o mercado. Não é aquela academia distante, um monte de gente fazendo um monte de pesquisa que tem pouca aplicação prática, e como que eu conecto esses mundos, né? Eu acho que nós temos basicamente, podemos definir assim, né, 2 tipos de pesquisa que precisam ser feitas e são importantes para um país, né? Nós temos a chamada pesquisa de base, pesquisa fundamental, que ela vai permitir o avanço do conhecimento. Eventualmente pode ter aplicação no futuro, mas não é necessário, porque com isso você cresceu como um todo também. Então você pode ter aqui pesquisas nas áreas sociais, que você entende melhor seu mundo, seu momento, sua história. Você tem aqui pesquisa na área básica da computação, por exemplo, que você vai aprender formas de se fazer melhor, mas eventualmente no futuro pode ter aplicação ou não. E você tem a chamada pesquisa de aplicação mais imediata, a pesquisa aplicada, né? E numa universidade é natural que professores acabem se engajando de maneira diferente, em níveis diferentes nessas 2 linhas, né? Eu sou um cientista que tem pesquisas na área de fundamental, então a gente desenvolve algoritmos que vão ter aplicações eventuais em diferentes problemas. E nós também temos pesquisas aplicadas olhando problemas atuais que o mercado, por exemplo, que a indústria precisa. Então, como eu comentei agora há pouco, no Recode a gente tem cerca de 80% da pesquisa ela é aplicada, né? Ela é com a indústria, mas muitas vezes o problema com a indústria ele não está resolvido. Então, quando o problema não está resolvido, nós temos pelo menos 2 caminhos. Um deles é apresentar uma solução inicial que já possa ser utilizada, ao mesmo tempo que você busca fazer a ciência, que é o aprofundamento daquela questão que eventualmente pode trazer uma solução melhor, né? Isso acontece muito, por exemplo, com o nosso parceiro da Shell. Muitas vezes a gente desenvolve uma solução inicial para eles começarem a usar, mas o problema é muito mais profundo. E aí a gente tem trabalhado na questão científica que eventualmente pode chegar na técnica. Então a gente trabalha com eles, mas publica nos melhores periódicos mundiais, porque são problemas práticos, assim, que precisam de solução e precisam de ciência. E eu acho que é muito natural isso, você ter tanto a pesquisa fundamental quanto a pesquisa aplicada. E tem professores que gostam mais de uma ou de outra, e todo governo tem que entender que tem que ter investimento nas 2, né? E eu acho que essa visão que vocês têm também buscado na Build e o índice brasileiro de digitalização, de transformação digital, ele também depende de mentalidade. Então, uma grande diferença que eu vejo no Brasil em relação a outros ecossistemas de inovação que eu conheço o francês, o suíço, o sueco, o americano, de Singapura, né, o chinês, é que a gente precisa acreditar que a gente consegue. Essa é a primeira coisa. O brasileiro é muito capaz, mas muitas vezes ele não acredita. Essa é a primeira questão. A segunda questão de mentalidade é que quando você trabalha na inovação, nem todo resultado é imediato, né? Então, se você faz qualquer transformação na sua empresa pensando num retorno imediato, você está fazendo errado. Nem sempre tem ROI, né? Nem sempre você consegue calcular o retorno do investimento diretamente. Eu estava num board recentemente e me perguntaram, mas se eu investir em IA, eu devo colocar isso como centro de custo ou centro de lucro?
Depende. Tem coisas na sua empresa que você vai investir, vai melhorar o processo como um todo, mas não dá para calcular o ROI diretamente, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no nosso índice, a gente precisa transformar a mentalidade. Eu acho que a Build pode ajudar muito nisso, porque vocês trabalham com a imagem da empresa, a transformação digital como um todo, então é a imagem. Não pensar no imediatismo. Muitas vezes ensinar que se transformar digitalmente não é simplesmente usar a última tecnologia. Esse é o erro. Transformação digital não é o uso de última tecnologia. Transformação digital é transformação de mentalidade. Como é que o seu negócio vai trabalhar no digital? Não quer dizer que você tem que usar a última inteligência artificial. Às vezes, pensar em usar a última inteligência artificial, você nem sabe que dados você está trabalhando, né? Transformação digital eu vejo mais como uma transformação de mentalidade, né? O Silvio Meira, que é um grande pensador, também um grande cientista da computação, do César, em Pernambuco, em Recife, né? Ele costuma... Porto Digital, né? Do Porto Digital, grande fundador do Porto Digital, da César School, né? Ele costuma dizer que o grande erro da transformação digital é o indivíduo pensar que é pegar o mundo físico e levar para o digital. Não. A transformação digital é você pensar o seu negócio do ground up, do zero para cima, digitalmente. Você pode até ter operações físicas, mas não é simplesmente mapear a operação física para digital. Isso está errado. A transformação digital ela acontece quando você pensa o seu negócio, as suas oportunidades, os seus desafios como um negócio digital. Essa é a grande diferença. Quando a gente começar a fazer isso, eu acho que o nosso índice melhora. Que no fim, até pegar a opinião do professor, mas a gente vê... o que a gente acredita muito é uma visão na qual, daqui talvez 10 anos, 15 anos, a gente não sabe quanto tempo, mas as empresas que estiverem vivas serão empresas de tecnologia no core, né? Então, assim, não existe... As empresas precisam ter essa visão, né? E não é mais opcional, né? A gente sempre acaba usando o exemplo da Ambev, né? O Jean Gereissati fala que a Ambev já não é mais uma empresa de cervejaria, né? Não é mais uma cervejaria. Lá em Campinas a gente tem um prédio lá com mais de 3 mil desenvolvedores, né? No total são 6 mil. Então, assim, é uma empresa que ela vende cerveja, mas é uma empresa de tecnologia. Uhum. O Zé Delivery vende Heineken. Né? E para quem conhece cervejaria sabe o quão... disruptivo é uma cervejaria vender a concorrência. Exato. É o que o professor falou, é mentalidade, né? É mentalidade. Mentalidade. Então, esse é um bom gancho para a gente entender também esse momento que a gente vive, né? Esse momento que nós vivemos hoje, algumas pessoas chamam de indústria 4.0, mas isso é muito pouco, né? Nós estamos vivendo um momento de transformação total na sociedade, em que nós temos 5 tecnologias que estão mudando as nossas vidas, com mais 2 chegando, que vão ser 7 chamadas tecnologias exponenciais e que praticamente qualquer coisa depende delas. Então, quais são essas tecnologias hoje, né? A primeira coisa no mundo de hoje é a chamada nanotecnologia. Então, praticamente, uma redução de sensores, a opção de você coletar dados do mundo de uma maneira nunca antes vista, né? Você pensar nesse celular que está aqui em cima da mesa, esse carinha aqui é um exemplo da nanotecnologia. Se você pensar que em 1969 nós enviamos um homem à Lua com um computador maior que essa sala e que esse bichinho aqui tem mais poder computacional do que aquele computador que mandou o homem à Lua, é uma coisa extraordinária, né? A lei de Moore aplicada ao extremo. E a tendência é que esses sensores fiquem cada vez menores, né? Então você começa a ser capaz de observar o mundo de uma maneira que era impossível antes. Sim. Semana passada nós fomos capazes de ver um átomo a primeira vez e ver um elétron, não no modelo clássico que você tem uma bolinha com outra bolinha do lado como se fosse um planeta e a sua lua. Não, nós vimos um elétron no estado quântico. Ou seja, ao ver o elétron, ele está o tempo todo rodando ao redor do átomo, então a gente viu o centro do átomo com uma onda, uma nuvem ao redor do átomo. Esse é o elétron no nível quântico. A gente viu pela primeira vez. A gente é capaz hoje de fazer imageamento do espaço e foi capaz pela primeira vez de ver um buraco negro, né? Alguns anos atrás. Então, nós temos a nanotecnologia. A segunda é a biotecnologia. Nós temos uma revolução em como a gente lida com envelhecimento, como a gente lida com doenças, como a gente edita DNA. Então, a linguagem de programação do futuro é a genética. Programação genética. A gente vai sair desse mundo 0 e 1, que é o binário da computação, e a gente vai passar na computação para o mundo em que pode se representar qualquer estado entre 0 e 1, que é o estado quântico, e a gente vai passar para a programação genética. Inevitavelmente, nos próximos 10 anos, a gente vai para essa linha. Tá? Então, a gente está com a nanotecnologia, biotecnologia. O terceiro é a robótica.
Então, eu, por exemplo, tenho um robozinho que ele aspira pó na minha casa o tempo todo. Eu viajo, fico uma semana, 10 dias fora, quando eu volto, a casa tá limpíssima. Porque o robozinho tá todo dia lá fazendo a aspiração. Isso é um exemplo de um robô na sua casa. Tem limpador de piscina, tem limpador de janela, tem robô na indústria, né? Você vai no chão de fábrica hoje, de indústria automobilística, por exemplo, é robô para todo lado. Então, nanotecnologia, biotecnologia e robótica. Tudo isso está conectado com um mundo de sensores, a internet das coisas, né? IoT. Tudo produz dados. Quem que processa? Inteligência artificial, é a quinta tecnologia. Só que cada vez mais a gente tem essa questão da necessidade de confiança. Então, blockchain chega para ser a sexta e gerenciar essa questão da confiabilidade, do trust, da segurança na transação. E o sétimo, a gente passar do modelo de von Neumann, que é esse modelo da computação de hoje, desde os anos 40, basicamente, da máquina de Turing original, da implementação da máquina de Turing via arquitetura de von Neumann para o modelo quântico. Então, a computação quântica chega provavelmente nos próximos 10, 15 anos, não como um computador de propósito geral, mas provavelmente como específico para alguns nichos, mas que vai ser capaz de revolucionar em termos de velocidade. Então, são 7 tecnologias. São chamadas tecnologias exponenciais, qualquer melhoria em uma delas acelera as outras, e isso se chama revolução da convergência. Essa revolução da convergência, ela está acontecendo agora. Então, é nesse contexto que as pessoas precisam se preparar. Pensa, por exemplo, nas pesquisas de novos materiais. É computação, é mundo atômico, novas energias, né? Tudo isso, mudanças climáticas, tudo está relacionado com essas 7 tecnologias. A gente tem uma leve impressão que as coisas não vão mudar, né? Mas olha isso. Tá tudo mudando. Caramba, me sentindo uma aula mesmo. Assim. Sim, exatamente. Vou assistir esse episódio algumas vezes para aprender depois. Bem legal. Deixa eu ver, professor, se a gente tem alguma colinha aqui final, mas eu acho que a gente acabou passando pelos principais pontos. No fim, a gente tinha conversado também bastante sobre a importância do papel humano nesse processo todo, né? Uhum. Que daí eu acho que fala sobre o senso crítico, né? O decisório. Acho que acaba sendo uma mensagem importante, né? Acho que apesar de todas... Porque acho que é muito natural a gente cair num contexto de medo, né? De receio, né? Essa narrativa de que a tecnologia ela vem para nos dominar, né? Ela é uma narrativa que vende, né? A narrativa do medo, a narrativa do cinema nas últimas décadas, a narrativa da literatura. Então, toda vez que você pensa, por exemplo, em inteligência artificial durante muito tempo, é aquela imagem do Exterminador do Futuro ou da Ex Machina, né? Quando você fala de inteligência artificial, é aquela mão que toca a mão humana, e aí isso é uma alusão a Michelangelo, né? Tudo isso é uma narrativa que, na verdade, ela oculta o principal. O principal é que essas tecnologias, elas são falíveis. Elas podem falhar. E se ela pode falhar, ela precisa de supervisão, ela precisa de regulação, ela precisa de um desenvolvimento para chegar na sua maturidade. Então, eu sou um dos que participa desse movimento tecnológico com a visão humanista. A visão humanista é aquela que o humano deve fazer parte do loop com o seu senso crítico. Então, o humano deve fazer parte do loop na transformação digital completa, na coleta de dados do mundo, na análise desses dados, no processo decisório, em todas as etapas. Existe o grupo dos transhumanistas. Os transhumanistas são aqueles que querem desenvolver a inteligência artificial para substituir o ser humano, né? Eu não vejo isso como um caminho interessante. Eu acho que a gente deve usar a inteligência artificial, a tecnologia, como uma forma de aumentar as nossas capacidades. E eu acho que assim a gente vai evoluir enquanto humanidade. Se a gente desenvolve uma tecnologia para substituir o ser humano, que sociedade que a gente vai criar? A gente vai criar uma sociedade em que 99% das pessoas estão excluídas? Ela é interessante? Definitivamente não. Então eu trabalho todos os dias por uma visão humanista. A visão em que o humano cresce junto com a tecnologia. Mas essa visão, ela é exagerada de propósito, professor? Assim, é para causar medo mesmo e poder, de repente, lucrar com isso? Existem várias razões, né? Uma é porque atrai. Sim. Né? 2 é porque, num certo momento, sim, ela traz um pouco de medo, né? O medo do desconhecido sempre foi aquilo que move a humanidade, né? E existe também um interesse que quando você joga luz na narrativa do medo,
você está preocupado com algo que vai vir lá no futuro, muitos anos no futuro, e você deixa de discutir aquilo que é importante agora. Por exemplo, quando você pensa em tecnologia sendo desenvolvida agora, qual é o impacto das decisões? Os algoritmos são explicáveis? Eles são justos? Eles são auditáveis? Um carro autônomo que atropela um indivíduo empurrando uma bicicleta. Por que aconteceu? Tem auditabilidade? Então, quando você começa a narrar que algo é mágico e que vai dominar a humanidade no futuro, as pessoas desenvolvem esse medo e pensam lá no futuro e esquecem de pensar o agora. Então, existe muito interesse de pessoas que desenvolvem no nível macro, né, a tecnologia, de pensar lá no futuro para não se discutir agora, enquanto o mundo precisa discutir o agora. É uma cortina de fumaça. Exatamente. Professor, foi um grande prazer. Eu que agradeço. Gostei muito. Aprendi muito. Aprendi muito. Acho que dá até pra gente marcar uma próxima depois. Opa! O professor puder indicar alguém também, vamos trazer, vamos fazer junto. Obrigado, foi uma honra. Obrigado, professor. E a gente gosta sempre de terminar pedindo para o nosso convidado compartilhar com a gente um grande ensinamento, um valor, algo que você leva para sua vida, que foi importante para sua vida, uma mensagem final. Olha, primeiramente agradeço pelo convite, um prazer. Super legal gravar podcast, um microfone super chique, gostei. Eu penso assim que a principal mensagem que eu posso deixar aqui de alguém que estudou a vida inteira em escola pública, por exemplo, é que a melhor maneira de você reagir contra o status quo é estudar, é se preparar. Então, eu acho que a maior maneira que nós podemos reagir contra um sistema estabelecido é nos preparar criticamente. E o estudo é uma das maneiras que isso pode acontecer. Esse estudo, obviamente, ele pode ser universitário, ele pode ser feito por conta própria. Existem diferentes níveis de estudo. O que não se pode fazer é deixar de estudar, né? Então, a minha primeira sugestão é buscar o conhecimento. E a segunda, essa vale muito, procure ler. Você tem que desenvolver o seu cérebro. A gente não vai na academia para desenvolver os nossos músculos. Por que a gente não está desenvolvendo o nosso sistema nervoso, né? O nosso cérebro, que é o órgão mais fantástico que nós temos. Eu acho que o grande diferencial nesse mundo novo é a capacidade crítica e a leitura é um caminho para ela. Muito bom. Leitura é algo que a gente se cobra, né? É natural, né? As pessoas se cobrarem muito, agora aumentou mais a pressão, né? Sem pressão. Sem pressão. Joia. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Muito Então, obrigado. Valeu. Obrigado para vocês que nos ouvem, por estarem fazendo parte dessa história. Espero que estejam gostando tanto quanto nós. Deixem aí comentários, curtidas, o que gostaram, sugestões para os próximos. E tamo junto. Até uma próxima. Abraço. Valeu, um abraço.